Olá, pessoal. Então vamos para a nossa próxima aula de gestão da qualidade. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre cronograma e orçamento, que é a nossa próxima aula a partir das anteriores que nós falamos. Então, só para relembrar vocês, nós temos as subdivisões do módulo. Nós temos aí a parte 1, 2, 3 e 4. Nós estamos aí no finalzinho da parte 1. Nós já tratamos do planejamento estratégico, que é missão, visão, valores, objetivos e metas. Isso aí já foi feito. Também terminamos a parte tática, que são os planos departamentais. E agora estamos no planejamento operacional. Vocês já iniciaram o fluxograma e hoje nós iremos ver cronograma e orçamento. A partir da próxima aula, nós já entramos na parte 2, que é a organização, depois direção e por último controle com as ferramentas da qualidade. Então vamos começar aí com o orçamento. O orçamento empresarial ele tem como principal função organizar as receitas, os custos, as despesas e os investimentos que o negócio terá no futuro. Esse período ele pode variar de 1 a 3 anos de acordo com a empresa e o ramo de atuação. Um dos propósitos dessa metodologia é traçar as metas e os objetivos orçamentários, ou seja, ligando toda a questão financeira da organização. Dessa forma, é possível acompanhar e comparar resultados e, quando necessário, tomar ações para corrigir a rota. Mas, claro, não existe apenas um jeito de fazer isso, são vários os tipos de orçamento que podem ser elaborados ou feitos para uma organização. Então, nós temos aqui orçamento estático, é aquele que ele é feito e ele não pode ser modificado dentro da organização, né? Então, do jeito que você criou é o jeito que ele vai ficar dentro da empresa. Ele é interessante porque vai haver um acompanhamento onde não haverá mudanças. Então, no momento que você fizer e você passar para os colaboradores que precisam ter esse orçamento, não haverão mudanças dentro desse orçamento. Porém, ele tem alguns problemas, né? Como, por exemplo, engessar todo o processo financeiro da empresa. Porque se eu coloco aquele orçamento e eu não posso modificar, isso quer dizer que eu tenho que comprar daquele valor, que eu tenho que me adaptar àquela situação que eu coloquei inicialmente. E a gente sabe que nas empresas tudo pode ser modificado ao longo do tempo. Então, por esse motivo, o orçamento estático ele tem as suas vantagens, mas ele também tem as suas dificuldades, né, de utilização. Nós temos posteriormente aí o orçamento flexível, é aquele que pode ser mudado ao longo do tempo, pode, por exemplo, ter uma reavaliação do orçamento em 3 meses, em 6 meses, em 9 meses, em cada bimestre, vai depender de como a empresa vai preferir utilizar essa flexibilidade para fazer as mudanças necessárias no orçamento. Depois, nós temos o orçamento ajustado ou revisado. Geralmente, a empresa ela busca fazer esse tipo de orçamento quando ela quer fazer mudanças, né, no seu orçamento mensalmente, por exemplo. Então, nesse mês a gente já vai fazer os orçamentos, vamos revisar eles, vamos ajustar de acordo com a necessidade da empresa. Posteriormente, nós temos o orçamento contínuo. O orçamento contínuo, ele é aquele onde você vai analisar o orçamento deste mês e já elaborar o orçamento de um mês lá para frente. Por exemplo, se você fez o orçamento de um ano, né, de janeiro a dezembro. Quando você for revisar o orçamento de janeiro deste ano, você vai organizar, você vai ajustar de acordo com a sua necessidade e aí você já faz automaticamente o orçamento do mês de janeiro, que vai estar adaptado de acordo com as necessidades da empresa. Isso faz com que a empresa ela tenha um orçamento que seja contínuo, ou seja, eu não vou precisar parar um dia a empresa toda para fazer um orçamento de um ano. Todos os meses a gente tira um diazinho para fazer um orçamento do mês do ano que vem e assim fica uma coisa mais contínua, né? É como se fosse uma roda, rodando mesmo dentro da empresa, onde eu não vou precisar ficar parando para fazer um orçamento anual, porque todos os meses eu faço um orçamento do
outro mês do próximo ano. Depois nós temos o orçamento baseado em atividades, né? Esse daqui é o orçamento que ele é o mais utilizado, é o orçamento que é muito utilizado pelos setores, por quê? Quando eu tenho um setor, eu tenho geralmente um orçamento de compras, um orçamento de vendas, um orçamento de pessoal, né, daquele setor. E aí todos os setores da empresa, seja setor da qualidade, seja setor de vendas, seja setor de compras, seja setor de atendimento, seja setor financeiro, seja até mesmo setor de recursos humanos, eles vão ter o orçamento de custos, de gastos. Então, esse é um dos mais utilizados dentre os orçamentos aqui que nós estamos apresentando para vocês. Depois nós temos o orçamento base zero. Esse orçamento ele é feito quando a empresa ela não tem nenhuma ideia de como começar um orçamento, não tem nenhuma referência, não tem preço de nada, então ela vai fazer aquele orçamento de acordo com o que com a base zero, ou seja, vai começar do zero mesmo. Depois nós temos o orçamento base histórico, que é quando a empresa ela já tem alguns anos, alguns meses no mercado, então ela vai se basear nos preços, nas receitas, nos custos, de acordo com o mês anterior, com o ano anterior e assim sucessivamente. Posteriormente, nós temos aí o orçamento matricial, é aquele orçamento que vai ser de toda a empresa, então nós vamos ter um orçamento de compras de toda a empresa, um orçamento de vendas de toda a empresa. Geralmente é quando nós pegamos esses orçamentos baseados em atividades e juntamos os de todos os setores e montamos aí o orçamento matricial. E aí, o orçamento colaborativo, né? O orçamento colaborativo é mais ou menos como se fosse o orçamento matricial. Só que enquanto o orçamento matricial ele é de toda a empresa, muitas vezes feito por um setor, feito por algumas pessoas, o orçamento colaborativo é aquele em que todos os setores eles vão colaborar para montar esse orçamentozão da empresa. Temos um orçamento, né, de fluxo de caixa que vai ser um pouco aí parecido com o matricial, porque ele vai falar aí de toda a empresa, né? E aí nós temos o saldo inicial, todos os valores que nós tínhamos na empresa inicialmente, as vendas à vista, as vendas por cheque pré-datado, as vendas a receber e outros. Depois nós temos total de entradas, e nós temos o total de todas essas semanas. Temos aí primeira semana, segunda semana e terceira semana de julho de 2011. E aí nós temos aqui as despesas, né, com fornecedores, pagamento de fornecedores, água e luz, telefone, net, combustível, taxas bancárias, materiais de consumo, compras de equipamentos, Prolabore, impostos e taxas, aluguéis e condomínio e outras despesas. E aí nós temos os totais de saída e o saldo operacional, que é exatamente o total de entradas menos o total de saídas que vai dar esse restantezinho aqui, ok? E aí o que, que vai acontecer? Esse daqui é mais ou menos para a gente saber quanto que a gente tem, quanto que a gente pode gastar dentro da nossa empresa e assim não gerar problemas dentro da organização, né? É claro que esse tipo de orçamento que pode ser feito de forma matricial ou colaborativa vai depender de como a empresa funciona, ele é feito mais por administradores, e em alguns casos até mesmo por contadores, né? Então esse tipo de orçamento ele não seria tão utilizado pela gestão da qualidade. Eu apresentei para vocês o orçamento mais utilizado e o orçamento que, é claro, a gestão da qualidade ela sempre está de olho, né, visualizando, vendo se tem alguns erros, se pode melhorar os processos da empresa, é o orçamento de atividades, né? E o orçamento de atividade ele pode ser feito sobre compra, sobre venda, sobre custo, sobre pessoal e assim sucessivamente. Então nós temos aqui um orçamento de compras feito de um supermercado que eu coloquei aqui, supermercado baiano. E aí nós temos os fornecedores, né? Que nós temos 3 fornecedores que vão disponibilizar os preços para a gente. Então nós temos a distribuidora São Jorge, Paulista Distribuidora e Amazonas Distribuidoras. E aqui nós temos
nome dos produtos, ou nome do produto, né? E aqui nós vamos ter a marca e o peso, né? Descrito no nome do produto. Aqui nós temos arroz fácil, 1 quilo, feijão boa sorte, 1 quilo, macarrão araguaia, 500 gramas e assim sucessivamente até chegar ao sabão em pó ala de 400 gramas. Colocamos aqui todos os produtos que nós vamos utilizar. E aí nós vamos colocar aqui ao lado a quantidade que nós vamos comprar de cada um desses produtos. Então, arroz, 50 unidades, feijão, 40 unidades, macarrão, 30 unidades e assim sucessivamente. Depois nós vamos ver o preço de cada distribuidora, que são as nossas fornecedoras, né? Primeiro nós vamos ver aí a distribuidora São Jorge. O arroz fácil, o preço unitário, ou seja, o preço da unidade do arroz, aí na distribuidora São Jorge tá R$ 1,56. E aí, quando nós vamos fazer o cálculo do preço total, é só você multiplicar 50, né, que é a quantidade que você vai comprar, vezes 1,56, que vai dar R$ 78. Feijão Boa Sorte, a mesma coisa. O feijão Boa Sorte lá na distribuidora São Jorge, ele está R$ 4,65. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar pela quantidade que nós queremos comprar, que é 40, e aí vai dar o preço total, que é 186. E assim sucessivamente até chegar ao último produto. Aqui na distribuidora, na Paulista Distribuidora, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos aqui o arroz fácil com preço unitário, ou seja, a unidade valendo R$ 1,49, né? E nós vamos multiplicar pela quantidade que nós queremos. 1,49 vezes 50 vai dar R$ 74,50, né? Feijão Boa Sorte. O feijão Boa Sorte aqui na Paulista Distribuidora, ele está R$ 4,59, um pouco mais barato do que na distribuidora São Jorge. E aí, esse 4,59 nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar pelo 40, que vai dar 183,60. Então, nós vamos fazer até o último produto. E aí, depois que nós fizermos os cálculos de todos os produtos, do preço unitário e do preço total, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui embaixo o total de todos os produtos somados o preço total deles. Então, nós vamos somar, por exemplo, aqui na distribuidora São Jorge, nós vamos somar 78 mais 186 mais 38,70 mais 130 mais 100 mais 24,80 mais 147, que vai dar 704,50. E aí nós vamos somar também o dos outros, né, das outras distribuidoras. E aí nós vamos fazer uma análise de qual é o produto que está mais barato, né? De qual é o orçamento da empresa, do nosso fornecedor que está mais barato. Aqui neste caso, o fornecedor que está mais barato, a gente pode ver que é o da distribuidora São Jorge, porque está dando R$ 704,50. Porém, tem alguns produtos nas outras distribuidoras que estão mais baratos. Então, em alguns casos, a gestão da qualidade ela vai dizer, olha, você não precisa comprar todos os produtos em só uma empresa. Você pode comprar alguns produtos mais baratos em uma empresa, outros produtos mais baratos em outra empresa. É claro que a gente só colocou aqui 7 produtos. Um supermercado, ele não vai comprar só 7 produtos. Ele pode comprar 20 produtos ao mesmo tempo, 30 produtos ao mesmo tempo, 40 produtos ao mesmo tempo. Vai depender do tamanho do supermercado. E aí ele pode comprar o que está mais barato em um, o que está mais barato no outro e assim sucessivamente. Agora nós vamos falar um pouquinho do que é o cronograma, né? O cronograma ele é uma ferramenta, ou seja, um instrumento de organização e planejamento. Ele pode ser feito em um papel, em uma planilha ou até mesmo em softwares especializados, podendo ser representado graficamente ou não. O importante é que todos os envolvidos, ou seja, todas as pessoas que estejam envolvidas, a empresa, os setores, eles tenham uma visão clara sobre os prazos e datas de entregas. E quanto ao nome, né, a palavra cronograma, ela vem do grego, onde cronos significa tempo e grama significa alguma coisa escrita ou desenhada. Ou seja, o cronograma ele pode ser feito de forma escrita ou desenhada, vai depender aí de como você monta um cronograma. Se for um cronograma muitas vezes pessoal, você faz um desenho, algum rabisco, fazendo seu planejamento pessoal. Quando você faz um cronograma que é feito de forma para uma organização, para uma empresa, é claro que ele vai ter que ter uma formalidade um pouquinho melhor. Ou seja, você vai realmente fazer ele numa estrutura gráfica, numa planilha.
Um cronograma, ele é útil em diversos contextos, tanto para uma família organizar suas atividades diárias, quanto para um mestre de obras que precisa entregar uma edificação dentro de um tempo pré-determinado, ou seja, é uma ferramenta para uso pessoal, profissional e, claro, organizacional. As atividades organizadas no cronograma são todos os trabalhos que precisam ser executados dentro de um período de tempo para garantir o sucesso da entrega. E por fim, um outro aspecto muito importante sobre o cronograma é o tempo, que deve ser sequenciado para que as entregas sejam feitas dentro do prazo estimado. Então, o cronograma ele é esse planejamento que você vai fazer referente ao tempo que você precisa fazer as entregas da sua organização, né? Seja entregas de atividades, entregas de procedimentos e assim sucessivamente. Temos um cronograma que ele é referente a um processo de documentação de sistema da qualidade dentro de uma empresa. Então, nós temos aqui todas as atividades que serão feitas, se eu não me engano, são 10 atividades, 9 atividades que serão feitas dentro da empresa e aqui em quantas semanas nós vamos precisar fazer essas atividades. A primeira atividade é sistema de certificação de produto e sistema de gestão da qualidade. Então, os profissionais da qualidade vão ter que conseguir um sistema de certificação de produtos para a empresa e um sistema de gestão da qualidade na primeira e na segunda semana aí de quando começar o processo. Depois nós temos aí a segunda atividade, né? A segunda atividade, tecnologia para a gestão de processos. Essa tecnologia que deverá ser implementada ou então deverá ser comprada, ela vai ser feita aí na terceira, na quarta e na quinta semana. Depois, a terceira atividade, documentação do sistema da qualidade. Essa documentação ela deverá ser elaborada na sexta, na sétima, na oitava e na nona semana. Então, os profissionais terão aí 4 semanas, praticamente um mês, para elaborar essa documentação toda da qualidade. Quarta atividade, políticas e objetivos da qualidade. Então, essa política e objetivos da qualidade, ela será feita aí na 10ª semana. E assim sucessivamente. Então, nós temos aí todos os processos, inclusive a auditoria interna aqui, que ela é na 8ª atividade, que ela vai levar 3 semanas, né? Então, você vai montar um cronograma de acordo com as necessidades da sua empresa e como a sua empresa necessitar que esse cronograma seja elaborado. É claro que aqui tem um cronograma que ele é um pouquinho complexo porque ele vai falar sobre a gestão da qualidade sendo implementada dentro da empresa. Agora eu vou mostrar um cronograma para vocês que eu fiz, que ele é um pouquinho mais simples e vocês vão entender ele sendo feito na parte mais administrativa, ok? Então, pessoal, aqui nós temos um cronograma de pedido de mercadorias, que é o daquela empresa que eu mostrei para vocês ainda agora, o orçamento, que é da empresa Baiana, né? E aqui nós temos esse cronograma com 7 atividades que nós vamos precisar fazer e aqui os períodos de dias que nós vamos fazer cada atividade. Por que aqui está em dias e lá no outro cronograma está em semanas? Isso vai depender da empresa. Se a sua empresa ela tem atividades que são muito demoradas, você pode utilizar a divisões em semanas, você pode utilizar a divisão em meses, você pode utilizar divisões da forma que você achar necessário. Aqui nesse caso, nós colocamos em dias porque para você pedir uma mercadoria não é tão demorado como outros processos. Então, nós não precisamos de semanas para fazer um pedido de mercadoria, nós precisamos apenas de alguns dias. Então, a primeira atividade é um pedido de orçamento para empresas. Então, nós vamos pedir o orçamento para a empresa, ela tem do dia 1º do mês ao dia 5 ou de 1 dia a 5 dias para nos enviar esse pedido de orçamento, né, que nós fizemos. Então aí vai depender da empresa. Tem empresas que, por exemplo, nós só vamos fazer compra do dia 1º ao dia 5 do mês. Então nós vamos fazer esse pedido de orçamento no dia 1º ao dia 5 e a empresa vai nos enviar. Só que tem empresas que, por exemplo, ela diz assim, olha, eu posso fazer compras no começo do mês ou eu posso fazer compras no meio do mês. Então aqui pode ser de 1 a 5 dias, né, para a empresa nos entregar esse orçamento. Então, novamente, vai depender de como a empresa funciona. Depois, recebimento de orçamento. Nós
temos aqui o pedido que pode ser feito de 1 a 5 dias, né? Então, nós temos que elaborar esse pedido de orçamento e vamos enviar para a empresa. E aí, nós temos do dia 6 ao dia 5 para as empresas nos enviar esse orçamento e nós recebermos esse orçamento. Então, do dia 6 ao dia 10, nós vamos receber esse orçamento. E aqui vocês estão vendo que na terceira atividade ela está ligada no dia 6 ao dia 10 também, porque assim que nós recebermos o orçamento, nós já vamos avaliar esse orçamento e nós vamos escolher o orçamento mais baixo. Não tem muita demora não tem por que você passar 3, 4 dias escolhendo o orçamento mais baixo, porque lá no final do orçamento já vai estar descrito o valor e você vai conseguir identificar na mesma hora que você receber qual dos valores é o mais baixo, se você fez o pedido de orçamento para 3 empresas, para 4 empresas, para 5 empresas e assim sucessivamente. Espera do produto. Espera do produto nós colocamos aqui do dia 11 ao dia 15. Então a empresa tem mais ou menos aí 5 dias para nos entregar os produtos, que é o que geralmente as empresas fazem, né? Algumas demoram 7 dias, mas vai depender aí também do fornecedor que você escolher para a sua empresa. Chegada dos produtos. Eu coloquei aqui, ó, do dia 16 ao dia 20, nós vamos aí aguardar a chegada dos produtos, né? E do dia 16 ao dia 20, nós vamos fazer análise também das mercadorias, ver se as mercadorias estão com algum defeito, se elas estão corretamente escritas no pedido, né, de mercadorias, se a nota fiscal está correta, se veio a contagem certa de mercadorias que nós pedimos e assim sucessivamente. E claro, o pagamento. Se o pagamento for à vista, geralmente você paga no momento que a mercadoria chega. Só que pode ser que a mercadoria seja paga a prazo. Nesse caso, nós colocamos aqui a etapa 7, né? A etapa ou atividade 7, ela se o pagamento for a prazo, inserir no cronograma de pagamento, que é um outro cronograma fora a parte. Então, nós temos aqui do dia 21 até o dia 30, né, até o final do mês, para nós inserirmos, porque como o pagamento ele é a prazo, nós não precisamos inserir no mesmo momento. Nós vamos inserir no momento que nós não tivermos tanta coisa para fazer, por exemplo, dentro da empresa e assim sucessivamente. Mas nós vamos colocar aqui que do dia 21 até no máximo no dia 30, nós temos que fazer a inserção desse pagamento a prazo nesse cronograma de pagamentos, para que nós não possamos nos perder, né, quanto às datas de pagamento da empresa. E aqui, pessoal, nós temos a nossa atividade de número 4, né, que é exatamente você criar um orçamento em um cronograma de sua empresa que você já está elaborando, né, os outros fundamentos que nós passamos anteriormente. E você vai criar esse orçamento e esse cronograma de acordo com as características da mesma, ou seja, da sua empresa. Se a sua empresa ela é um supermercado, você vai criar de acordo com os produtos que você vai inserir de supermercado. Se for uma empresa de cosméticos, você vai inserir apenas produtos de cosméticos. Aí você pode me perguntar, professor, mas a gente precisa necessariamente fazer um orçamento de compra? Sim, é necessário, né? Mas se você disser, eu quero fazer um orçamento de venda, posso fazer assim? Pode, é uma escolha sua, tá? Então eu deixo aí vocês, como escolha de vocês, vocês fazerem um orçamento de compra ou um orçamento de venda. Professor, mas a minha empresa é uma empresa que não trabalha nem com compra e nem com venda, ela trabalha com serviços. Você vai fazer um orçamento de quais os serviços que a sua empresa ela presta, por exemplo. Pode ser feito desse formato? Pode. Ou então você pode fazer um orçamento de compra de produtos que você precisa para fazer os serviços que você elabora na sua empresa. Então,
Não tem para onde correr, pessoal. Mesmo que a sua empresa ela seja diferenciada, você tem que comprar algum produto a ser utilizado na sua organização. O orçamento, ele é de no mínimo 20 produtos, você tem que colocar pelo menos 3 fornecedores, né? E o cronograma, ele é no mínimo 10 atividades. Então, essa é a atividade que vocês têm para fazer hoje.